Boa noite, irmãos. Boa noite, crianças. Hoje vamos continuar, né? Essa reunião das crianças. Continuar. Vamos dar início a esse tema de hoje, que é uma das perguntas que podem nos fazer, né? Hoje em dia, é o porquê que nós temos a certeza da nossa salvação. Então, vamos lá, crianças. Uma das respostas mais simples, assim, é que o porquê que nós temos a certeza da nossa salvação. Porque o nosso próprio Senhor, ele diz isso a nós, né? E nos dá essa firmeza, né? A gente, logo, logo a gente vai ver em alguns versículos na Bíblia. E um ponto também que nos dá entendimento nisso é de a gente saber também que a salvação é somente pela fé, né? Porque um dos motivos que as pessoas acreditam que não pode ter a certeza da salvação seja por pensar, achar que elas têm que fazer alguma coisa ainda para ser salva, tem que fazer alguma obra, alguma coisa, tem que fazer alguma obra de caridade, né? Algum cumprimento da lei, né, de Deus. Mas não é por aí. A gente tem a firmeza na palavra de que a salvação é somente pela fé e não vem de nossas obras. A gente pode ver isso lá em Efésios 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, ó, ele falando sobre as obras, para que ninguém se glorie. Claramente, nos diz que a salvação é por graça. Nós somos salvos por graça e pela fé. Essa fé é em quem? Em Cristo, que ele pagou pelos nossos pecados. E também nos fala que não vem de nossas obras. Então é aquela ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa, algum bem, alguma caridade, alguma obra da lei, né, cumprindo algum mandamento da lei de Deus para poder ser salvo ou para ajudar na nossa salvação, é uma ideia totalmente errada. A salvação, criança, é algo que é algo exclusivo de Deus. É Ele que salva. Não vem nada de nós. Nós não temos parte nenhuma nisso. E se a gente meditar também nessas palavras aqui, ó, porque pela graça sois salvo. O que é graça? Né? Se a gente for dar uma pesquisada do que significa a palavra graça, ela significa favor, um favor que se recebe. E que é um favor? Favor é algo que você faz para alguém de graça, sem obrigação, sem aquela pessoa merecer. Então, o que está nos dizendo nesse versículo aí é que a salvação que Deus nos oferece pela fé em Cristo é de graça. É um favor que Deus nos fez, né? Em nos dar.
E também a gente vai encontrar nos evangelhos alguns versículos que nos dá a certeza da salvação também, porque é o nosso próprio Senhor Jesus falando. Lembrando que a salvação é pela fé, e fé significa a gente crer no Senhor Jesus, que ele já pagou pelos nossos pecados. Lembra que ele foi à cruz, né? Que Deus, o Filho de Deus, veio a esse mundo, se fez carne, como a gente já meditou lá em João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, que o Filho de Deus veio a esse mundo, se fez carne, e ele foi até a cruz, e ali recebeu todo o juízo, toda a condenação divina, eterna, se fez ali pecador, né? Em nosso lugar, e recebeu todo o juízo, a condenação em que nós merecíamos ali naquela cruz. E aí, pela fé, nós cremos, né, no Senhor, cremos que Ele veio fazer isso por nós, cremos que Ele pagou pelos nossos pecados, né? E a gente vê nos evangelhos, lá no que Ele nos dá essa certeza da nossa salvação. Lá em João 6:47, por exemplo, aí já em João 6:47, o Senhor Jesus ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? A gente vê também lá em João 5:24, que o Senhor Jesus ele diz assim, ó: na verdade, na verdade vos digo. Quando o Senhor Jesus nos evangelhos ele inicia uma frase assim, crianças, dizendo na verdade vos digo, é porque ele está querendo nos chamar a atenção para algo que ele vai falar, que é algo que é algo sério, né? E que ele está querendo dizer também que a gente que podemos com toda certeza afirmar naquilo em que ele está nos dizendo. Aí ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Ele fala que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, ou seja, Deus Pai enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como a gente vê lá em João capítulo 3, né, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando a gente crê nisso, crê em sua palavra, que fala que Cristo veio ao mundo salvar pecadores, né? A gente tem a vida eterna. Interessante que não diz vai ter, ou talvez, ou se perseverar, ou se fizer alguma obra, mas o Senhor nos dá a certeza que tem
partir do momento que a gente ouve e crê, a gente tem a vida eterna e não entrará em condenação. Interessante que aqui também não diz, talvez, ou quem sabe, não entrará em condenação, mas diz claramente, o Senhor afirma, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A gente vê que o próprio Senhor, ele nos dá a certeza de que quando cremos nele, pela fé, nós temos a vida eterna, ou seja, isso quer dizer a salvação. Quem é salvo recebe a vida eterna. E como diz aqui, nós não entraremos mais em condenação. Por quê? Porque o Senhor mesmo, ele diz que não entraremos mais em condenação. Tem outros versículos também, crianças, que nos dá a certeza da salvação, mas, mas também se o Elton, Dal quiserem falar alguma coisa também para ajudar, podem ficar à vontade. Eu estava lembrando aqui, vou pedir Dal para colocar aí, ó, um versículo para a gente acompanhar aí, Romanos 3, versículo 23. Vamos lá. O 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos que pecaram aí, crianças, nesse versículo? Todos. Todos. Todos quantos? Todos. Desde que Deus criou o mundo, todos. Aí colocou lá no Éden, lá a gente aprendeu isso, Adão e Eva, para eles cultivarem e guardarem o jardim. E eles desobedeceram, deram ouvidos à conversa de Satanás, comeram do fruto que não deveria comer, e aí entrou o pecado no mundo. Todos pecaram. Mas será que não tem um que não peque? Aquela coleguinha lá da escola não desobedece a professora, não fala coisa errada, certinho. Será que não existe um? A Bíblia fala que todos pecaram, todos. Não há um que não peque, ou que não pecou. Então, às vezes, quando a gente fala assim, graças ao Senhor que eu sou salvo, alguém pode ouvir e falar, mas como assim você é salvo? Quem lhe garante isso, que você é salvo? Ninguém pode dizer que é salvo, só Deus, a pessoa pode falar assim. Mas quem garante que eu sou salvo é o próprio Deus. Hoje leu os versículos ali, lá em João, a gente viu, né? O Senhor fala, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele está falando, ó, tem, já tem. Não precisa de mais nada. Se creu, já tem. Porque as pessoas, infelizmente, elas associam a salvação com o ser correto. Então, eu preciso ser correto para mim ser salvo. Eu tenho que fazer as coisas todas, não posso errar em nada. Eu tenho que ir na igreja toda quarta-feira, todo domingo. Tenho que dar o dízimo, tenho que ajudar os pobres, tenho que dar uma esmola, tenho que fazer tal coisa. Senão, ó, se eu errar, se eu fazer alguma coisa errada disso aí, e aí eu posso perder minha salvação. Mas o problema é que a gente não é salvo pelo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente é salvo pelo que o Senhor Jesus Cristo fez, né? Deus criou o homem digamos assim, para ter uma companhia. E o homem pecou, infelizmente, como Deus é santo, né? Não pode se misturar com o pecado. Aí Deus não pôde mais. Você pediu para repetir qual parte, Ana Júlia?
Você não ouviu? Quer que eu volte? Tá, vou voltar aqui. Eu estava falando assim, ó, que às vezes as pessoas, elas pensam, acham, né, que pode perder a salvação porque fazem alguma coisa de errado. Então, quando a gente fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, eu sou salvo, as pessoas podem estranhar. Como assim você é salvo? Né? Quem lhe garante que você é salvo? E aí, como o Deus colocou lá os versículos, quem garante que eu sou salvo é Deus, porque a palavra de Deus diz isso. Ela fala, ó, quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus está falando aí, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a palavra de Deus está dizendo, a gente crê que é assim. Então, a gente é salvo não pelo que a gente faz ou deixa de fazer. O correto era que a gente, né, Deus gostaria muito que a gente fizesse tudo de acordo à vontade dele, né? Segundo está na palavra dele. Mas se eu der um deslize e fazer uma coisa que desagrada a Deus, isso não vai fazer com que eu perca minha salvação. Deus vai me corrigir como um pai que me ama, como o papai de Ana Júlia corrige ela quando ela erra, faz alguma coisa que não está correta. Aí Alexandre fala, conversa, disciplina ela, mas continua sendo o pai dela que ama ela. Assim é como nós cristãos também, quando a gente erra, faz uma coisa que desobedece a Deus e ele não gosta, ele vai disciplinar a gente precisa confessar, assumir que errou, para a gente restaurar nossa comunhão, nossa alegria com o Senhor, mas a salvação está garantida, intacta, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz. Ele fala assim, que ele veio ao mundo, Jorge falou aí, para salvar pecadores. Então, não fala lá assim, ó, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aquele que vai na igreja na quarta, no domingo, não fala coisa errada, obedece todo mundo. Lá não está assim, lá está falando assim, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Aí eu vou perguntar para vocês, quantos são pecadores, crianças? Todos. Todos. Então é todos. O Senhor veio salvar justamente todos os homens, né? Que todos são pecadores. Então não veio salvar pessoas boas, porque lá não está escrito assim, eu vim para salvar pessoas boas. E também não depende das coisas que a gente faz. Eu não posso querer ser salvo pelo que eu faço. Eu vou participar da live das crianças toda quarta-feira, não vou errar, perder nenhuma, porque eu quero ser salvo. Isso não salva ninguém. A pessoa vai ser condenado participando de todas as lives das crianças, sem perder nenhuma. Vai ser condenado, porque se ela não creu no Senhor Jesus, que é o que salva, na obra que o Senhor fez, a pessoa vai ser condenada. E um outro versículo que eu lembrei, que deixa eu ver aqui, é Romanos 11, dá, por favor, 29. Mas será que se eu errar assim, fizer uma coisa muito feia, será que Deus não vai ficar com raiva de mim, não vai me levar no dia que vier o arrebatamento, que o Senhor Jesus vir levar os salvos? Será que Deus não vai ficar com raiva, triste, e comigo, e eu vou perder minha salvação? Aí a gente vai ler esse versículo aí. Eu vou pedir a Ana Júlia, deixa eu ver se a Ana Júlia consegue ler aí. Consigo sim, Vamos lá, letra. porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha aí, ó. Todo obrigado, Ana Júlia, porque os dons, né, as dádivas, o que o Senhor dá, que é a salvação, a todo aquele que crê, é dado, George explicou aí, né, o favor que Deus faz ao pecador, são sem arrependimento. Então, se Ana Júlia estava chateadinha com alguma coisa e falou assim com o Alexandre uma coisa que não deveria falar, será que isso vai tirar de Ana Júlia a salvação? Será que Deus vai falar, eu acho que eu me arrependi, viu, de salvar a Ana Júlia, ela está muito desobediente, eu acho que eu não vou salvar ela mais não. Será que é assim, criança?
Não. Como é que tá aí? São Não. sem o quê? São sem arrependimento. Deus não volta atrás de uma coisa que ele fez. Então, se a Ana Júlia creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, entendeu que ela estava entre aqueles todos lá que a gente leu, que são pecadores, todos, Ana Júlia, eu, Dal, Alexandre, João Miguel, todos. Ela entendeu isso, que ela era uma pecadora e precisa de um Salvador, e ela crê que o Senhor fez isso, veio aqui a este mundo, foi até aquela cruz, pagou pelos pecados diante dela, ela está liberada agora, não tem mais nenhum pecado, está limpinha, pronta para entrar no céu, que a gente viu lá que Deus é santo, né? Não pode se misturar com o pecado, então no céu não entra uma pessoa com pecado, se o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na sua obra ele fez isso, né? Lá na cruz. Então, se ela entende isso e crê, pronto, se ela fazer alguma coisa que não deveria, algum pecado, alguma desobediência que é pecado e Deus não gosta, aí o próprio Senhor, né, Deus, como um pai que ama e não gosta de ver os seus filhos se desviando do que é correto, ele vai disciplinar a Ana Júlia de alguma forma, mas a salvação vai estar garantida. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa certeza, porque a gente vai ouvir muito aí no, na cristandade, né? Que a gente pode perder a salvação. Isso é muito ruim, porque a pessoa fica assim, vixe, agora, hoje eu pequei, fiz uma coisa que eu não devia, agora eu tô perdido, e não tem paz, e não tem alegria, e não desfruta do amor do Senhor. Pensa que Deus é um Deus mau, que castiga a pessoa, que tira a salvação, e né, vive aquela vida triste. Não, o Senhor salvou, a gente deve agora andar feliz com isso. Estamos garantidos a nossa vida eterna pelo Senhor Jesus Cristo. Garantido. A gente pode encher o peito assim e falar: eu sou salvo. Não porque a gente fez alguma coisa, porque a gente não pode fazer nada para ser salvo, mas porque Cristo fez. Foi o Senhor Jesus quem fez, que pagou caro, sofreu muito, né? Sofreu muito, a gente nunca vai saber o tanto que ele sofreu ali, 3 horas sendo castigado por minha culpa, pela culpa de Dal, pela culpa de George, de cada um aqui de nós, de todas as pessoas no mundo todo. Ele foi lá, ele pagou aquilo tudo, sofreu, né, aquele castigo, para justamente a gente não dever mais nada, graças a ele, para a gente estar livre, limpo agora, para a hora que ele vier. É só a gente subir com ele e estar para sempre com ele, né? Assim, Dal. Com certeza, Welton. Com certeza, George. O Senhor Jesus foi que pagou por causa dos nossos pecados. Não é a gente que paga. Foi o Senhor Jesus. E qual é a parte da gente para a gente ser salvo? Vou fazer a pergunta aqui, deixa eu ver quem é. O que é que a gente precisa fazer para ser salvo? Quem pagou os pecados foi o Senhor Jesus, para salvar a gente. Mas para a gente ser salvo, A gente vou precisa perguntar crer a nele. Esther. Fala aí, Esther, vá. A gente precisa crer nele. Olha aí, o Elton. Deixa eu perguntar mais um aqui. Quem é mais que está aqui? Maria Vânia com Miqueias, viu? Vamos ver Miqueias aqui, que a gente nem falou hoje com Miqueias. Ô, Miqueias, será que ele vai falar? O que é que a gente... Boa noite. Oi? Foi ali no banheiro. Foi no banheiro? Então vamos passar. Foi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outro. Enzo. Enzo Gabriel. A gente precisa ser salvo. E o que é que a gente precisa fazer, Enzo, para ser salvo? Enzo, acho que não está conseguindo abrir o microfone. Então, vou passar para outro aqui. Se ele conseguir, ele fala. Emily e Cecília. O que é que a gente precisa fazer, Emily e Cecília,
para a gente ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui Maria e Cauã. Ô Maria e Cauã, para a gente ser salvo, a gente tem que pagar pelos nossos pecados, sim ou não? Não. Ô, mas se eu estou cheio de pecado, como é que eu vou tirar esses pecados de mim? Eu tenho que fazer o quê para ser salvo da condenação por causa dos meus pecados? Tem que fazer o quê, hein, Maria e Cauã? Crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo, né? Ô, Elton, então por que isso, Elton? Eu não posso pagar pelos meus pecados, não, Elton? Não pode, não deve, não tem como pagar. Não tem, porque dinheiro não paga pecado. Que mais? Obras não pode pagar pecado, não pode limpar pecado, não pode. Porque fala que o sangue de Cristo nos purifica de nossos pecados. Purificar e limpar, né? Eu tô sujo, aí eu vou, entro no banheiro, passo sabão, tomo um banho, eu fico limpo. Purificado ali do corpo, da sujeira do corpo. Mas pecado, só o sangue do Senhor Jesus Cristo tem esse poder de purificar a pessoa de pecado. Então, eu posso fazer o que for, que o meu pecado vai estar lá do mesmo jeito. Eu posso, dinheiro, obra, bondade, caridade, seja o que for, o pecado vai estar lá. Porque na Bíblia não aparece assim, as boas obras purificam vocês dos vossos pecados. Ser obediente purifica vocês do vosso pecado. Dar o dízimo purifica vocês do vosso pecado. Participar da live das crianças na quarta-feira purifica vocês dos vossos pecados. Não tem esse versículo na Bíblia. O único versículo que tem na Bíblia é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, por isso, não tem como dar você pagar os seus pecados. E não tem nada que você mesmo possa fazer para você ficar limpo desse mal que é o pecado. Entendi, A gente ué. poderia A até, não ser ir a Cristo para ele purificar. Isso aí você pode fazer. Você vai a Cristo e fala, crê no Senhor Jesus Cristo, e aí o seu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo, purifica você. A única coisa que a gente pode fazer é crer no Senhor Jesus Cristo, como você falou aí. Ah, então eu já fiz isso, Elton. Eu já criei. Então eu já estou salvo. E você, Jorge? Você já está de passagem comprada o céu. Então, Comprada não, ganhada, né? Que a gente não compra passagem, a gente ganha. de graça, que bom, Elton. E George? não, não pense que vocês vão sozinhos sem mim, não, viu? Também vou estar lá, tenho a certeza da minha salvação. Graças ao Senhor. Tem até um versículo aqui, irmão, se der, né, para ler ainda, que até completa o que Elton tinha falado, né? Que é aquele versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda continua no versículo 24. Sendo justificados, é no capítulo 3 de Romanos. E aí poderia ser até uma resposta, né, para a pergunta, por que nossas obras não podem nos salvar? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, gratuitamente, pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus. E lá no versículo 28, ele conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E dando seguimento, não sei se os irmãos vão lembrar, tem um versículo também, crianças, que acho que é em Romanos 8, que diz que, portanto, não há condenação, mas para os que estão em Cristo Jesus. E só um último aqui também, deixa eu ver se eu encontro ele rapidinho aqui. Lá em Romanos 8 também, do versículo 38 ao 39. Trinta e oito ao 39. E aí a gente pode dizer com toda certeza, porque estou certo de que nem a morte, deixa eu abrir a tela aqui, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com toda certeza, podemos dizer que estamos salvos e que logo, Jorge, logo agora estaremos. vou pedir você para fazer a pergunta que a gente começou para alguma criança aí. Como é que é a pergunta do início da reunião? Isso, agora vou perguntar a vocês, crianças. Vocês, por que vocês dizem que têm a certeza da salvação? Eu estou salvo? Porque eu creio em Jesus Cristo. Vou perguntar para João Miguel. João Miguel, por que você tem certeza da sua salvação, João Miguel? Por causa que eu creio. Por causa que você crê. Agora eu vou perguntar para Ana Júlia. Ana Júlia, por que você tem certeza da sua salvação, Ana Júlia? Porque Jesus morreu por mim. E aí, Dal, será que tem certas essas respostas, Dal? Também tá certo, sim. Quando a gente crê, a gente é salvo. Mas quem é que garante a nossa salvação? Quem é que garante que a gente está salvo? Jesus. Isso, então é por isso que a gente pode dizer que eu estou salvo mesmo e vou para o céu mesmo, porque o Senhor Jesus disse que se eu crer nele eu tenho uma vida eterna. Então, se eu creio, eu tenho uma vida eterna, é porque eu vou para o céu mesmo, porque o Senhor Jesus foi que falou. Foi o Senhor Jesus. Não foi o Elton, não foi Dal, não foi Mário Persona, não foi ninguém. Foi o Senhor Jesus que disse isso. Que se eu crer, então eu estou salvo
e tenho a vida eterna. Alguém levantou a mãozinha querendo saber aqui, viu? Nosso horário já chegou, mas deixa eu ver aqui, viu, Elton? Para a gente não passar em branco. Foi de Mari. Oi, Mari. Mari, como é o nome que está com você, Mari? Para a gente ouvir de novo. Alexandre. Os Alexandres. Mais de 1 milhão de Alexandres aqui na reunião, viu? Fala aí, Alexandre, vá. Por que você tem certeza que é salvo? Se entregou por nós? Muito bem. Porque Jesus veio aqui e se entregou por nós um dia. Muito bem, Alexandre. Aê! Amém. Gostei. Olha o Elton e Georgia aí. Mais de não sei quantos milhões que a gente não pode contar de joinha. Todo mundo gostou, deu risada. E é assim que a gente vai viver lá no céu, viu? A gente vai viver cheio de alegria no céu, cheio de paz, porque o Senhor Jesus, ele veio aqui ao mundo, olha como o Alexandre falou, e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e nos salvar. Muito bem, Alexandre. Gostei, viu? O Elton, é com você aí, viu? Então vamos lá, são 9h12, vamos finalizar. Vou pedir ao para tirar a gravação aqui para mim dar graças. Para a gente finalizar. Então, todo mundo aí já sabe que está salvo, sabe por que está salvo. Isso é uma maravilha. Tem certeza da salvação. Isso aí sim, o Senhor quer que a gente viva assim, certo do que Ele fala, crendo no que Ele fala.